Foi divulgado o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por meio dos dados da Secretaria de Segurança Pública do Brasil, o anuário faz um cruzamento desses dados. Este é referente aos anos de 2015 e 2016. Vários números chamam a atenção. Por isso, nós convidamos o mestre e doutorando em Ciência Política pela UFMG, Davidson Souza Cruz. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. Eu vou começar com um dado e aí a gente vai conversando a respeito. Porque, olha, o dado que mais chamou a atenção da nossa produção foi o de mortes por policiais em 2015, que foram 25 registradas. Em 2016, esse número aumentou 100% e ficou em 50 mortes. Mas o que chama mais ainda a atenção é que dessas 50 ocorrências, 22 foram cometidas por policiais militares fora do serviço e 27 foram de PMs em serviço. Quando a gente começa a ler, a ver o anuário, se for olhar rapidamente, você só se atém justamente a essa questão desse crescimento, em 100%. Na verdade, e aí quando não, você tem começa... vários outros indicadores, mas esse é o que mais destaca. Mas aí quando você começa a ver os detalhes, isso assim, eu estou tentando falar dentro do olhar da população que tem acesso ao anuário. Mas é de responsabilidade nossa, não é mesmo? Divulgar e entender por meio do olhar do estudioso esse dado. A questão que é mais comum, assim, por que ocorre óbitos de pessoas num confronto com policiais, seja em serviço, seja paisano? Porque o contexto em que ocorre o confronto, como qualquer pessoa pode compreender, ele vai ocorrer com maior frequência. E ele vai ocorrer com maior frequência em função de quê? Em função de um aumento do número de crimes relacionado a patrimônio que envolve a busca do recurso econômico diretamente com a vítima. E quais são os outros crimes que estão correlacionados a esse? O furto, roubo de residência, o latrocínio e o furto e roubo de carro. E o roubo de carro. E é claro, e por que ocorre mais esses crimes? Ocorre mais esses crimes em função de um contexto de piora do quadro econômico, onde que crimes, por exemplo, relacionados ao tráfico de drogas, eles estão diminuindo. Eles estão diminuindo porque as pessoas têm menos dinheiro para comprar drogas. Entendeu? E aí o que acontece? Os policiais, ao mesmo tempo, em função do ajuste fiscal, crise econômica e até da oferta de serviços de bicos fora do expediente, eles vão fazer mais bicos fora do expediente e, ao fazer mais bicos fora do expediente, eles se colocam em situações de confronto com potenciais infratores. Isso quer dizer basicamente o seguinte: você tem mais gente saindo de determinadas atividades legais que tem menos possibilidade de confronto, e tem gente que talvez tenha saído de atividades ilegais e retornando. E gente que nunca exerceu nenhum tipo de atividade legal, entrando na atividade legal num contexto de crise econômica. E isso aumenta os contextos em que vai ocorrer o confronto. Por incrível que pareça, os confrontos de policiais, eles não se alteraram muito, exceto em algumas cidades do centro e da região sudeste e do sul do Brasil. Mas, em geral, óbitos decorrentes de confronto de intervenção legal de polícia, eles aumentaram muito na região sudeste e no sul no Brasil, sobretudo nas cidades que têm maior níveis de desigualdade social. Você pega a Vitória, por exemplo, a região metropolitana é um contexto de extrema desigualdade social, onde que você tem uma ilha de extrema qualidade de vida e, no entorno, numa situação de crise econômica, você aumenta o desemprego, você aumenta o desespero. Eu diria o seguinte, que o infrator que assume o risco de ir armado para cometer um crime, ele já está numa situação que não é a ideal para um contexto de crime. Um outro número para também... ele, não estou dizendo que eu concordo, discordo. O senhor está comentando, né? Um outro número que também chamou muita atenção, que é o de homicídios, né? Ele caiu de 1.384 para 1.180. Mas a taxa por 100 mil habitantes permanece acima da média nacional, que é de 26,4%. E o Espírito Santo tem aí uma taxa, de 29,7%. O número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, também cresceu. Passou de 37 em 2015 para 53 em 2016. Então, quando eu falo número de homicídios, caiu. Mas aí, se você for ver na esfera
nacional, ainda assim é um número muito alto, porque está acima, não é mesmo, da média nacional. Talvez se a gente fosse até, inclusive aos anos mais recentes, talvez o ano de 2017, em função da greve da polícia, ou historicamente você pega 20, 30 anos no Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo sempre teve índices de homicídio extremamente altos. E os fatores causais são muito complexos. Você tem fator relacionado à economia de curto prazo, você tem fator relacionado ao processo de socialização dos indivíduos, você tem uma geração, 2, 3 gerações de pessoas criadas em contextos em que o resolver as coisas pelo confronto, inclusive matar o outro, é uma coisa comum. E essas coisas as pessoas aprendem. As pessoas, o Estado, ele teria que ter um esforço maior em apreensão do número de armas de fogo. Por incrível que pareça, nos últimos anos, há uma redução da apreensão de arma de fogo. Principalmente por parte da Polícia Federal também, né? Eu não analisei esses dados separadamente pelas polícias, mas o que ocorre é o seguinte: há de se esperar que no momento de crise econômica, que as pessoas eventualmente vão utilizar, pessoas potenciais infratores vão utilizar armas de fogo para poder cometer crime, deveria-se haver um esforço, ou manter-se um esforço maior para continuar apreendendo mais armas de fogo para diminuir as chances de confronto, agora, doutor, as chances de óbito. E não disponibilizar para todo mundo. Se disponibilizar para todo mundo, vai acontecer uma coisa que é pior, que é o mau uso da arma de fogo. E esse é que é o problema. Talvez esteja aí, num momento de crise, uma certa leniência com a posse de arma de fogo. E isso pode estar correlacionado, não agora, mas posteriormente a um aumento nos níveis de homicídio. E doutor, como a gente está falando de homicídio, sobre essa redução, os homicídios também contra as mulheres teve uma leve redução, tá? Caiu aí de 133 para 106. Mas a taxa de crimes para 100 mil habitantes permanece ainda acima da nacional. O Espírito Santo tem o índice de 5,2, quando nacionalmente esse número é de 4,4. Mas já estivemos piores, porque em 2015 o número era de 6,5. O senhor acredita que essa melhoria, nesse caso aqui, nessa diminuição do número de homicídios contra a mulher no Espírito Santo, se deve a quê, doutor? Olha, primeiramente, você tem uma mudança histórica. Assim, algumas legislações elas demoram para maturar. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela pode eventualmente ter demorado para maturar. Ela tem mais de 5, 6 anos de atuação. E a Lei Maria da Penha tem uma característica importante. Ela faz com que a mulher ela tenha um recurso legal para que ela, inclusive, não venha a recorrer à violência contra o potencial infrator. O que as pessoas esperam é que o potencial infrator, seja o namorado, seja o patrão, seja o marido, seja quem for, que esteja cometendo um crime em função de uma relação de gênero, a lei está impedindo ele de cometer um crime contra a mulher. Isso modificar a forma com que o homem vê a mulher em termos de objetificação, isso demora uma geração. A pessoa tem que ser educada para isso. No curto prazo, você eventualmente, 5, 6 anos, ele vê, está sendo punido, ele começa a pensar. Mas, a rigor, o que ocorre e ocorreu nos Estados Unidos na década de 70 com a legislação equivalente, era de que, quando foi aprovada uma legislação que protegia a mulher, as mulheres deixaram de matar os maridos, porque eles puderam recorrer à lei. Foi o contrário. Exatamente. Então, o número de óbitos de mulheres, ele vai demorar para cair. Talvez o Estado do Espírito Santo e outros estados do Brasil, ele venha a cair decorrente de um processo mais geral ou de um processo relacionado a femicídio de relação de gênero. Ele demora para maturar, mas o efeito de curto prazo, talvez se fosse pegar e buscar, seria o efeito de que as mulheres estariam matando menos os maridos ou os namorados, porque eles teriam outro recurso, porque estariam recorrendo à lei. Agora, doutor, o senhor falou agora há pouco a respeito do tráfico de drogas, né? E apesar dos números absolutos terem caído, mas a taxa de tráfico por 100 mil habitantes, ela é a maior do Brasil aqui no Espírito Santo, de 128,9. Olha, é difícil você pegar e analisar isso, porque depende muito da qualidade dos dados. O Estado do Espírito Santo, apesar de todos os problemas em função da segurança pública, do contexto de desigualdade social, precariedade política pública, etc., e mudanças sociais rápidas durante décadas, você tem um reconhecimento a nível nacional que as estatísticas de crime do Estado do Espírito Santo são boas.
Então, a pergunta que fica, talvez, é qual seria o nível de qualidade das estatísticas dos outros estados. Talvez o estado do Espírito Santo devesse ser isso, a comparação. O que eu posso dizer é, em relação à questão do tráfico de droga, que é um mercado legal que tem uma economia específica. Como assim um mercado? É um mercado ilegal, porque envolve situação ilegal, situação, um cercado de compras e vendas. É uma situação de compras e vendas. É de que o fato de você ter um recuo porque as pessoas têm menos dinheiro para comprar droga. Se as pessoas tivessem mais dinheiro para comprar droga, elas estariam comprando mais drogas, porque elas começam a ter acesso. Que loucura, né, doutor? Analisar dessa forma. Não, porque se a gente for ver, né, a gente está falando, como o senhor diz, de um mercado ilegal. Esses dados... Da mesma forma que ele compraria cerveja. Sim, esses dados, né, foram dados levantados justamente na época que a crise econômica começou. Sim. E isso pode estar rodando todos esses dados que a gente está comentando aqui. E aí a gente vê o seguinte, você recua o mercado de tráfico de drogas e você aumenta o de latrocínio e de furto o latrocínio, confronto de polícia com bandido, você tem um óbito aí, e o roubo de carro e furto e roubo. Okay. Por quê? Porque as pessoas os mercados ilegais de tráfico de droga, eles estão recuando e você tem pessoas mais desesperadas buscando dinheiro diretamente buscando o carro, a carteira, o recurso econômico palpável, invadindo casa. Ok, doutor Davidson Souza Cruz, eu agradeço o senhor colocando aqui, dando algumas explicações, o senhor que é um estudioso da área. Fica a pergunta o que fazer, mas tudo bem. Você tem uma pergunta a fazer? Não, ficaria a pergunta, o que fazer? O que fazer, com certeza. Essa é a pergunta que a gente faz e faz ao governo também, não é mesmo? Agora, nós convidamos o secretário de Segurança para poder participar dessa conversa aqui no programa. Mas a informação dada pela assessoria é de que ele ainda iria analisar os dados. E para às 3 da tarde está prevista uma entrevista coletiva com a CESP e o comando da PM, também a chefia de Polícia Civil, para poder falar sobre esses dados do anuário. Permite uma parte, o seguinte, não é uma situação específica do Estado do Espírito Santo. Você tem um agravamento de determinados indicadores de crime na região sudeste e região sul do Brasil. O senhor falou sobretudo isso. Nas regiões metropolitanas. No chamado, o centro econômico do Brasil, com exceção de São Paulo, com algumas características de São Paulo, mas Rio de Janeiro você tem um agravamento, Rio Grande do Sul e outras cidades. Muito obrigado pela sua participação. Minas Gerais menos. Uma boa tarde. Eu que agradeço.